Marcos 16. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. É uma palavra que todos conhecem. Oh, Jesus. Mas o Senhor quer que todos pratiquem. Jesus. Principalmente o servinho aqui. Amém? Está escrito assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda Criatura. Por que não é filho? Por que não é filho? Filho é aquele que reconhece ele como um pai. É verdade. Aleluia, Jesus. É aquele que confessa, é aquele que desce as águas. Jesus. Ele podia ter colocado, todo aquele mulher, homem, não. Ou todo filho também. Mas não colocou. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então aquele negócio que quando ela fala, são todos filhos. Mentira. Não é todos filhos. Ele criou do pó. Aí é agora você que tem que ter essa relação com ele. Ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então significa o quê? Quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Porque você pode pregar para 10, você pode pregar para 100. Se 10 ouviu, amém. Mas se não ouviu também, não tem problema, a gente fez a nossa parte. Glória a Deus. Ele disse para nós pregar. Ele não disse para a gente que eles têm que se converter. A gente prega. A obra quem faz é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Porque é como eu falei no começo, se a gente sabe que uma coisa é boa, a gente quer passar para os outros. É verdade. E por que não queremos trazer mais pessoas? Trazer o nosso vizinho. Eu não falo, estou falando de mim, tá? Tá a palavra para mim. Eu não falo para o meu vizinho, vamos para a igreja hoje, eu não falo lá do prédio. Eu não falo, não, minto, é verdade. O Espírito Santo corrige já. Dentro do carro eu comecei a falar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Dentro do carro eu já estou começando a falar. Esses dias entrou uma lá que disse que ela sai de casa às 5 da manhã e chega meia-noite. Eu falei, que coisa, então tá rica. É personal. Lá no Campo Belo, Moema. Eu falei, sim, e aí? Eu não estou nem dormindo. Dá para ver o olho dela, só que tudo preto assim, ó. Parecia que tinha passado o negócio do índio lá. Eu falei, sim, e aí? Eu não consigo, olha, eu como uma vez por dia. Eu falei, sério? Sério. Então você tem muitos clientes? Tenho muito. Eu falei, tá. Agora me explica. Só fala uma coisa só. Diz tudo aí que você está fazendo aí, que você está trabalhando tanto assim. Se você falar para mim que você tem uma conta e lá tem três vezes o seu salário, que é o fundo emergencial. Vamos falar que não precisa de 3, vamos falar só um. Você tem um? Ela falou, não tem R$1. Eu falei, então você está só jogando fora, filha. Você está acabando com a sua vida, com a sua saúde. Disse que no sábado passado ela chegou em casa, ela almoçou, sábado, dormiu. Acordou de madrugada, foi no banheiro, voltou, dormiu. Acordou meio-dia, foi 1h, foi no banheiro, voltou, dormiu, domingo já. Resumindo, quando acordou já era 10 horas da noite. Dormiu direto. Está vendo a pessoa? Se mata, irmãos. Se mata. Se mata. E não leva nada. Eu falei, olha, você tem namorado? Tenho. Eu falei, que bom, né? Ela falou, você acha? Eu falei, acho, porque ele está guardando dinheiro, quando você morrer ele fica com dinheiro. Na verdade, está se matando tanto para quê, ué? Não tem tempo para sair, não tem tempo para nada. Mas eu falei para ela, e Jesus fica onde, ô filha? Porque você está falando que seu celular, é porque eu aproveitei o gancho, tá? Meu celular vai acabar a bateria. Eu falei, então, e a sua vida espiritual? Eita. Onde fica? Porque ela falou da Bíblia. Não sei que foi o assunto, ela falou da Bíblia. Eu falei, tua vida espiritual fica onde? Porque se você está preocupado com o telefone e você com Deus, sua comunhão. Aí ela, com a cara bem assim. Eu falei, então você presta atenção, viu? Que eu estou me corrigindo aqui, se corrigem também. Já que é logo, né? Aleluia. Acabou de começar já se achar já, né? É devagar, né? Porque senão a outra perna aqui é outra rasteira. Jesus nos ajuda. Mas olha, irmãos, eu sei que é bom, viu? A gente não perde por falar. É verdade. A gente acha e pensa que talvez vai gostar. E quando eu falei pra ela, ela gostou. Ela falou, é verdade, né? Eu falei, então, filha, É verdade. a gente tem que falar, irmãos. Porque a gente fica com vergonha de falar para um amigo, porque acha que pode ser incômodo. Pode, porque ele tem uma opinião sexual lá diferente. Eu falo. Agora o senhor deixou, agora o senhor
me levou no estreito aí, tem que falar, porque se falar o negócio vai ficar pior. Oh, Jesus, aleluia, Pai. Como diz em 1 Coríntios, irmão, está assim, ó, no 9,16, a parte B, Paulo diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Aleluia. Ele disse: ai de mim, né? Que ele não vê vanglória, porque ele está falando disso, ele não tem glória porque você está pregando. Deus, aleluia. A gente foi chamado para isso. Glória a Deus. O mundo entrou o pecado. Jesus veio para salvar o mundo. É verdade. O mundo está aí fora. Eu e você, ele já puxou. Glória a Deus. Já estamos na presença dele. Mas ele não fez o céu só para mim e para você. Aleluia. Ele quer outras pessoas. Glória a Deus. Ele tem outros escolhidos. Glória a Deus, aleluia. O que nós temos que fazer? Ide. Ide Verdade, Senhor. por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus. Irmãos, a parte mais fácil ele deixou para nós. Se a gente parar para analisar. Ide, pregai. É igual o professor. Vai lá e fala, ó, tá aqui. Se você se esforçar, você pega. Aleluia. Se você for aquele no fundo lá que só fica fazendo bagunça, todo mundo passou, foi aprovado. O que fala lá atrás não dançou. Perdeu tempo, dinheiro, saúde, à toa. Aleluia, Jesus. Mas quem deu lugar? Foi aquele que ganhou, foi aquele que conquistou. Aleluia. E não é o contrário com a gente. É verdade. Então, irmãos, estou pegando para mim, tá? Aleluia, Jesus. Vamos fazer o ID. Glória a Deus, aleluia. Porque se ele é tudo isso que foi falado hoje, que o pastor falou, que cada um dos irmãos falou, Aleluia, porque Deus. vamos Aleluia. não permitir que o outro tenha acesso. Meu Deus, aleluia. Já pensou se todos tivessem um remédio que ganhasse, que curasse o câncer? Eu seria o homem mais rico do mundo se eu tivesse essa fórmula. Só que todo mundo ia querer. Eu ia falar para todo mundo, né, que está doente. E por que a gente não fala, Jesus te cura? Oh, Meu Jesus, Deus, aleluia. aleluia. Por que a gente não fala, olha, ele morreu por você? Aleluia, Jesus. É o mais fácil, irmão, é só falar. Aleluia, Pai. Muitas das vezes aquela pessoa está lá fora, ela só precisa de uma palavra só. Oh, Deus, aleluia, Pai. Aí eu estava lá dentro do carro lá, só precisava de uma palavra. Tipo, vou falar de novo para você ouvir, viu, surdo? E ele ouviu, ele falou. Aleluia. Aí tá. Aquela mulher falou aquilo dentro do carro, falou aquilo. Eu já nervoso, porque tinha levado aquela pancada na frente. E claro, quem bateu foi embora, não falou, né? Eu fiquei com prejuízo. A outra bate atrás. As coisas não estavam andando. Eu não estava entendendo. Doido para chutar o balde. Tipo, eu acho que esse negócio de evangélico passou na minha cabeça. Sabe, eu acho que não tá surgindo efeito. Aí a mulher falou aquilo. Aí eu fiquei pensando. Passou um fio na minha mente, a minha situação financeira. Falei, será? Ai, passou, Deus falou que quer você na obra, não sei o que. Eu falei, quer mesmo? Ué, mais difícil que tá aqui. Aí daqui a pouco chega, plim! Isso no caminho ainda, indo para o hospital com a mulher dentro do carro. Eu olho o pastor Marcelo. Falei, deixa eu ver o que esse homem quer, né? Nervoso já. Aí quando ele digo, filho, se você não tem, prepara a palavra para domingo. Eu falei, meu pai do céu, o senhor tá vendo que eu tô todo quebrado, espancado, parece carne moída. A carne foi passar aquele negócio para moer a carne. E o senhor vem falar que o senhor quer que eu fale o quê? A palavra do Senhor. A palavra dele não é minha, irmãos. Oh, Jesus. A palavra dele não é minha. Glória a Deus. Ele falou que eu tenho que abrir a boca. Só isso. Aleluia. Acha que é fácil? Não. Não é fácil não. O pastor falou que estava com frio, eu não estou com frio nenhum, eu estou com calor. Eita Deus, aleluia. Porque pensa que é fácil, é? Pensa que é fácil você falar sem defeito? Vem falar aqui de um carro é fácil. A palavra quando vem assim é porque primeiro vem para nós que está falando. Glória a Deus, Para depois falar. aleluia. Então está falando para mim. Aleluia. Está falando, ó, Ronaldo, ide. Está falando para mim. Amém? Amém, Jesus. Aleluia, Pai. E mudança, irmãos, é dolorido. Mudança não é fácil. Ao mesmo tempo você está naquela rodinha ali, você não quer sair. Não te traz nada, mas não quer sair. Entendeu? É estranho isso, né?
uma coisa que não agrega. Mas a gente fica conversando, conversa mole, conversa fora, acaba o tempo passando, passou a hora da boiada e pronto, acabou. Aí tu vem pra casa, quanto você fez? Ah, 10 reais. Aí a Regiane fala assim, para aí, mas tem 15 horas de trabalho aqui. Eu falei, 15 horas? Mas tá certo isso aí? Meu Deus. Que o dedo duro ainda fala aqui ainda, né? Quanto tempo tô online aqui ainda? Oh, meu Deus do céu. Irmãos, pensa que é fácil, é uma luta constante, porque é uma luta na rua e quando chega em casa é outra luta, irmão. Você não entendeu aí? Você entendeu? Então, irmãos, vamos fazer a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ele tem nos dado saúde. Glória a Deus. Ele tem nos dado trabalho. Ele tem nos dado comida. Quantos no dia da manhã hoje estão com fome aí debaixo da ponte? Quantos nós estamos aqui e está no velório? Né? Como a gente orou pela irmã. E Deus é Deus que visita. Quantos estão por aí? Como diz o pastor, da cabeça louca mesmo, perde a noção, se mata, mas o Senhor tem nos guardado. Glória a Deus. E se nós estamos aqui, estamos bem, estamos vestidos, é porque Ele tem nos sustentado. E o que Ele quer de nós? Ide e pregai. Só isso que Ele quer. Ele já pagou o preço. Glória a Deus. E não foi barato. É verdade. Para mim e para você. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes não damos valor pelo que Ele fez naquela cruz. Oh, Jesus. Muitas das vezes esquecemos, como o pastor disse, 30 centímetros. Ô irmãos, um preguinho pequeno já dói, imagina 30 centímetros passando ali. E aqueles homens bateram aquele prego. Você acha que ele estava prestando atenção para ver se estava no osso ou fora do osso? Mas só para cumprir a palavra, nenhum foi quebrado. Quer dizer, passou de um lado, Meu Deus, aleluia. mas não quebrou. Glória a Deus. Olha como Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia, Pai. E se Ele falou para a gente fazer, fiel é Ele para nos Glória guardar, a Deus. nos abençoar. Aleluia, Jesus. Ele não prometeu nada. Ele disse que o que Ele prometeu, Ele disse que ia salvar nós. Já salvou. Glória a Deus. Aleluia. Ele já morreu por cada um de nós. Ah, mas eu queria um BMW. Talvez vai morrer, não vai ter a BMW. E daí? Ele não prometeu a BMW, ele falou que é a salvação. Glória a Deus. Ele não disse que ia ter 90 anos de saúde. Não. No mundo tereis aflições. Qual é a sua aflição? Talvez a sua é uma coisa, a minha outra. É verdade. Mas todos vão passar. É, Jesus. Mas ele diz que é como o pastor disse. Tudo foi falado hoje. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ouvir a trombeta. Oh, Jesus. Aleluia. Pela graça nós vamos ouvir. Oh, Senhor. Aleluia. E quantos não ouvem? E quantos estão dentro da igreja que não estão ouvindo nada? Meu Deus. Estou falando de mim. Né? Porque agora que está fazendo, quer dizer, teve que passar rasteira, teve que colocar não sei o que dentro do carro, teve que fazer um monte de coisa para poder ouvir alguma coisa. Irmãos. Quer dizer, como diz a palavra, esse povo é de dura servir. É verdade. Eu li uma palavra ontem, esqueci, irmãos. À noite cheguei tão cansado. Que diz que, não sei se foi Salmos que eu estava lendo, meu Deus. Que se a gente não fizer, irmãos, outros vão fazer. Se a gente não clamar, outros vão clamar. Mas que ele faz, ele faz. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, ele colocou limites no mar. Quem segura o mar, irmãos? Ontem foi hoje. Eu estava dirigindo na rua, aí veio aquele vento. Meu Deus, de onde que veio esse vento? Onde que ele veio? Porque o ventilador tem que estar ligado para o vento circular. E aquele vento passou ali agora, de onde que ele veio? Quem empurrou ele? Oh, Jesus. Eu fiquei ali imaginando que velocidade que ele saiu, de onde que ele saiu? Oh, Jesus. É, Deus, aleluia. O vento, irmão, que passou e bateu assim. E eu falei, meu Deus. Deus curou o câncer. Glória a Deus. Como o pastor disse que a parente dele aí foi ressuscitada. Eu vi, mas não vídeo, mas não sei se é verdade, mas eu vi no vídeo. Um pé era assim e o outro assim. Aí o outro pegou, subiu e ficou igual. Amém. Eu vi. Como
quando foi a gravação, eu acho que não estava não, porque estava ao vivo. É verdade. Glória a Deus. Um pé voltou do tamanho do outro. Aleluia. O pastor tem lá no Camboriú. Eu vi. Glória a Deus. Né? Aleluia. Não sei se todos sabem, mas o problema que eu passei, que eu tive no banheiro lá, que eu fiquei igual mulher menstruada, 3 dias, sangue, sangue, sangue. Não foi Deus? Amém. Glória a Deus. E porque daqui a pouco a gente esquece que ele faz tudo isso Oh, Deus Santo, e parece que, aleluia. sabe? Parece, a gente parece criança. Tá falando para passar por aqui, a gente quer passar por ali, a gente escorrega, cai. E ele tá lá, igual aquele vasinho lá, caindo. Eu vou consertar de novo. Calma aí, mas dói, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele fala pra gente trilhar um caminho e a gente desvia, Aleluia. se a gente desvia no GPS, a gente vai gastar tempo, gasolina. Da mesma forma, a gente na vida espiritual vai ser dolorido, vai passar a luta. Porque nós que fazemos a luta. Né? Amém, irmãos? Amém, Jesus. Vamos fazer o ID? Amém. Estamos Glória a dispostos? Deus. Glória a Eu Deus. estou disposto, que eu chego de pagar preço. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer o ID, porque senão o preço vai ser igual para É todo mundo, verdade. irmãos. Deus, aleluia. Ele sabe como apertar cada um. Meu Deus. Cada um é de um jeito, porque cada um aqui é uma pessoa diferente. É verdade, Deus. Mas vamos obedecer, irmãos. Amém, Jesus. A gente vê que cada dia que passa as coisas estão pior. As coisas estão pior. Oh, Jesus. Se não for Deus na nossa vida, Aleluia. o que seria de nós? É verdade, Senhor. Onde estaria o Ronaldo hoje? É Deus. Olha, irmãos, para falar a verdade eu sei, viu? É para estar em São Luís, porque o tanto de coisa que Deus já me livrou, É Deus. Aleluia. desde a adolescência, irmãos. Eu fui um dia pro jogo no Morumbi, todo aquele busão, cheio de torcida de São Paulo. Aí sempre Deus cuidando, né? Sempre Deus cuidando e enviando. Aí tá lá, passou um policial, numa moto. Coloca a cabeça pra dentro! E eu, mas ele não falou assim carinhoso não, né? Me xingou até a mãe, xingou todo mundo. Aí eu, pum, fechei o vidro. Ele passou, eu, pum, abri o vidro, tô lá com a cabeça pra fora. Todo doido. Daqui a pouco fez de novo, eu, pum, fechei o vidro. Mas daqui a pouco eu abri o vidro novo. Quando eu abri o vidro, passou no beco. Veio um rapaz jovem assim, irmão, com uma pedra assim, grande assim. Quando ele fez assim, eu não sei como aquele policial parou aquela moto. Porque ele já, quando ele chegou assim, em cima do cara, ele já chegou assim, ó, olhando aqui no volante e caiu na cabeça do cara. Falou, solta a pedra. Se aquela pedra pega no meu rosto, irmãos, já era ali o Ronaldo. Mas ele disse que me escolheu desde o ventre da minha mãe. Glória a Deus. Aleluia. E que ele vai me colocando no prumo. E passa pra cá, e passa pra lá. Olha, irmãos, parece aquele marceneiro quando quer consertar aquela porta torta, viu, filho? Passa e vai tirando, vai tirando, e vai tirando. E graças a Deus ele não abriu mão de mim. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Porque foi ele que me prometeu. Glória a Deus. Não foi eu que Aleluia. prometi. Aleluia, Jesus. Amém? Amém, Jesus. Todo o sofrimento da minha vida, eu sei que foi eu que procurei. É, Jesus. Porque ele não queria isso pra mim. Aleluia, Jesus. Ele disse que ia fazer eu andar em passos verdejantes. Aleluia. E por que eu não ando? Porque eu procuro o problema na minha vida. Oh, Jesus. Aleluia. Então não vamos procurar o problema. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos andar com quem pode resolver o nosso Glória problema. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E fazer a vontade dele. Amém? Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Foi até isso que ele falou somente. Amém. Jesus. Glória Para a mim e Deus. para você. Fazer o ID do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia.